Você já se perguntou como seria um mundo sem humanos? Este universo tem a resposta. Podemos ver que aqui no grande lago que fica no centro de tudo possui jacarés, grandes jacarés que são resistentes. Aqui no canto, bem na região fria, temos ursos polares, cachorros, pinguins. Isolados, possuímos os lobos. Podemos ver eles. Estão na região mais isolada do planeta. Pequena região. Uma ilha deserta com apenas búfalos, gatos, caranguejos e galinhas. Aqui no centro é a região mais populosa, os campos, onde podemos ver colmeias, vacas, galinhas, ovelhas, um pouco de búfalos, coelhos, algumas tartarugas espalhadas, mas bem perto da região do mar, cachorros. Na região da savana, vemos búfalos e rinocerontes espalhados por aqui, sendo as criaturas dominantes dessa região. No entanto, não as únicas. Mais para cima podemos ver algumas hienas. Várias hienas mais isoladas. No pântano podemos ver sapos e alguns rinocerontes que invadiram a região. E no mar temos piranhas, claramente. E aqui no canto podemos ver algumas cobras e ratos. E vocês podem perceber que é um mundo cheio de biomas e animais. No entanto, esse mundo está prestes a ter uma mudança. Uma mudança que não é os humanos. Uma mudança causada pelo aparecimento do portal. Catástrofes climáticas. E esses animais que mal tiveram perigo, o único perigo que tiveram foi essas chamas, agora teriam seu mundo destruído. Primeira coisa que aconteceu, um tremor fez com que animais sejam jogados para cima e longe. No entanto, isso foi só avisos. E vários tremores em diversas regiões começaram a acontecer. Não fizeram tanto estrago, mas foram os avisos da natureza para o que iria acontecer. Terremotos destruidores. 3 terremotos aconteceram, chamados dos 3 terremotos da morte. No início havia muitos animais. Possuímos 543 animais. 60 deles morreram com essas catástrofes. Com os terremotos vieram os tsunamis. Tsunamis esses que causariam
mortes de muitos animais. Praticamente toda a região costeira foi completamente destruída. E a ilha que existia ali foi excluída do mapa. Alguns animais ficaram separados em pequenas regiões e a ilha começou a diminuir seu tamanho. Na verdade, o continente, pois é grande demais para ser só uma ilha. Mas algo pior surgiria. Com os tsunamis, vulcões, geysers submersos começaram a aparecer pelo planeta. Causando destruição por toda parte. Mas ainda não era o pior problema. Tempestades surgiram. Os raios causariam muito mal para essas criaturas. A ilha ficou completamente coberta pelos raios. E apenas animais que estavam nos cantos das ilhas, sortudos animais, tiveram sorte. Ou aqueles que haviam sido separados pelos tsunamis. Tantos raios que não só acertariam os animais, como gerariam queimadas. E 454 animais sobrariam. E o total de animais mortos superaria no momento 158. Muitas mortes mesmo. A região da floresta, raposas, pinguins, macacos, ursos e cachorros sobreviveram. Mas não há sinais de muitos lobos. Os jacarés, como estavam debaixo da água, tiveram mais proteção contra os raios. A savana foi muito afetada, mas com certeza, onde havia mais animais, a maior concentração de animais não estava mais com tantos animais. E com as tempestades, as queimadas tomaram conta do planeta. E o fogo destruía. Aqueles animais que eram sortudos, não viviam muito perto de florestas, ficaram felizes. E aqueles que haviam sido separados, como um caranguejo, 5 pinguins e um urso polar, haviam tido tanta sorte por terem sido separados do resto do mundo. Aqueles que estavam nos cantos das ilhas também foram sortudos, igual aqueles que estavam na savana, onde não havia menos árvores. No entanto, como sempre, a região mais concentrada seria mais afetada. E toda essa poluição poluiu os geysers, poluiu a água. E os geysers começaram a não soltar mais água. Começaram a soltar radiação. E muito mais quantidade do que os geysers lançavam água. O
que simplesmente toda a vida no mar estava sendo exterminada. E a água evapora. E aquela água contaminada iria evaporar, iria gerar tempestades radioativas. Estava tudo acontecendo tão rápido que as criaturas nem estavam entendendo, só estavam aceitando tudo aquilo que estava acontecendo. Tudo. Acelerando um pouco, podemos ver que mais de 100 criaturas morreram com essas catástrofes. E por tantas mudanças climáticas, nevascas surgiram. E o planeta iria congelar e entrar em uma era glacial. Uma grande parte da ilha foi coberta pela neve. Os jacarés ficaram sem muito espaço para nadar. E as piranhas morrendo cada vez mais pela radiação. Poucas partes do planeta ainda não haviam sido totalmente afetadas pela neve. E o geyser que estava ao lado da grande ilha acabou deixando só um urso. Um urso polar sobrevivente. Ele teria que arranjar uma forma de escapar daquele lugar se quiser sobreviver. Muitos animais começaram a ter escassez de comida. E para piorar, os insetos tinham sido completamente extintos do planeta, fazendo com que muitos animais que comiam insetos ficassem sem alimento. E com os animais com dificuldade de sobrevivência, começaram a lutar uns contra os outros para sobreviver. Era uma loucura, uns contra os outros. E com os raios, a batalha cada vez era pior. Após o período de batalha, os animais entraram mais paz. Mas com apenas 48 animais sobrevivendo. As únicas espécies que ainda existiam no planeta eram búfalos abundantes, algumas hienas, vacas, rinocerontes, mas a maioria era rinocerontes e búfalos. Vacas, ovelhas estavam quase extintas. Apenas um pinguim e um urso era visto. Um último macaquinho, os dois últimos. O urso se muda para uma outra ilha. Os jacarés, sem fonte de alimento e quase nada, era só questão de tempo sua extinção. E as piranhas, as poucas que sobravam, lutavam pela sobrevivência. E o mundo sofreu outra mudança climática: o calor.
E os animais cada vez mais perto da morte. Mas eles aumentaram um pouco sua população. Mas depois de tudo isso, novos terremotos surgiram. Mais do que todos os outros que eles haviam visto. E mais poderosos. A radiação, tudo o que sobrava, caiu pelos céus. E o mundo, não aguentando tudo aquilo, uma parte dele, simplesmente, seu núcleo começa a se danificar e o planeta começa a desintegrar. Literalmente desintegrar. E vários desastres surgem pelo planeta, aniquilando quase toda a forma de vida. 42 animais ainda estão vivos. E isso mostra que mesmo com todas as catástrofes, a vida encontra um meio. Passando o tempo, os animais começam a repopular o planeta e voltar ao que era antes. Claro que as mudanças não serão reversíveis e muitas coisas não irão mudar. Mas a vida, eu tenho certeza de uma coisa, que a vida encontrará um meio.